estudantes, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram bastante? Vieram bastante animados porque nós temos muitas coisas para aprender esse ano, certo? E nós hoje vamos ter aula de história. Sempre no começo da aula nós vamos fazer alguns combinados, certo? Para a gente lembrar disso que é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lave sempre suas mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para colocar seus materiais, prestar atenção nas aulas e fazer as atividades. Nós temos muitas coisas para aprender. E antes de começar, eu quero apresentar para vocês uma amiguinha. Essa amiga vai acompanhar a gente nas aulas de história. Oi, eu sou a Vivi e vou acompanhar vocês nas aulas de histórias. Como eu falei, ela é minha amiga e vai ser amiga de vocês também. Ela vai trazer algumas informações, algumas dúvidas que podem surgir e até atividades para a gente fazer. E quem já teve aula comigo ano passado já sabe o meu nome, mas quem está começando, vamos se apresentar. Meu nome é Viviane e vou ser a professora de história de vocês esse ano, certo? Sempre no início das aulas eu vou falar os materiais que a gente vai utilizar para aquelas aulas. E daí vou dar um tempo para você reunir todos esses materiais. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos precisar de caderno e folha para você registrar a aula, mas também vamos precisar de 2 folhas para a gente fazer a atividade final. Canetinha, giz de cera, lápis de cor, o que você tiver aí. Lápis, borracha, cola, tesoura, uma régua e fotos suas. Mas se você não tiver fotos, não tem problema. O que a gente vai fazer? Vai desenhar. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Daí já reuniu seu material? Então nós vamos começar. O nosso tema de hoje é quem faz a história. Sempre nós vamos registrar no caderno, na folha, a aula. Esse material com as aulas, as atividades que iremos fazer deve ser entregue na escola num dia determinado, certo? Isso comprova que você assistiu às aulas, certo? Então coloquem lá no seu caderno a data que você está assistindo essa aula, história e o nosso tema, quem faz a história. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então vamos lá? E a Vivi trouxe aqui uma informação bem importante pra gente. A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. Então, uma coisa bem importante pra gente. A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço. E ele observa o que ocorreu no passado, o que já aconteceu, que vai ajudar a entender o que está acontecendo em nossa volta. E quem trabalha com história é o historiador. Olhe lá que a Vivi veio falar para nós. O historiador estuda sobre o tempo, sobre lugares, países, estados, municípios, sobre as pessoas, suas vidas e suas histórias, sobre acontecimentos históricos como guerras, eleições, evoluções dos aparelhos, estuda até algo que acontece que nos afeta, como é essa tal de coronavírus, né? Isso faz parte da história, então estuda tudo isso. E como que o historiador faz para estudar tudo isso? Você já ouviu falar de detetive? O detetive, ele procura pistas para solucionar um mistério. História é parecido. Ele procura vestígios do ser humano no passado para decifrar o que aconteceu e como que está hoje em dia, certo? Esses vestígios são chamados de fontes históricas. E o que são fontes históricas? São os livros, os documentos, objetos, diários, mapas, depoimentos, obras de arte, como pinturas, esculturas, filmes, músicas. Então tem bastante coisa aí para o historiador pesquisar, certo? E já que a gente falou dessas fontes históricas, nós vamos fazer uma atividade. Vamos ler o texto e destacar quais são as fontes históricas citadas. Quando eu nasci, meu pai buscou seu celular para tirar fotos e fazer vídeos de tudo.
e, cheio de emoção, foi para o hospital. Em seguida, foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e uma revista da semana. Tudo iria fazer parte do meu álbum. As primeiras visitas que eu recebi foram as dos meus avós. Eles escreveram uma carta com um depoimento sobre a emoção que tiveram quando souberam do primeiro neto. Quando fui para casa, o meu primeiro passeio foi ao cartório. Meus pais foram providenciar minha certidão de nascimento. Pronto! Desde então, sou um cidadão brasileiro. Então, nesse texto aparecem várias fontes históricas, vestígios então do passado, do que aconteceu com essa pessoa que está contando, certo? Vamos ver se você consegue adivinhar? Se não conseguir, eu tô aqui para te dar uma ajudinha. Vamos lá? Primeira fonte histórica que aparece é as fotos, né? Depois, o vídeo. As fotos e os vídeos, eles são fontes históricas visuais, cujo objetivo é registrar algum fato histórico ou simplesmente um determinado tempo e lugar. E depois, o que aparece? O jornal. E daí aparece a revista. O jornal e a revista também são fontes históricas visuais, porque tem ali as imagens, mas também são fontes históricas escritas. E as fontes históricas escritas, elas podem ser manuscritas ou impressas, como é o jornal e a revista. Continuando lá no nosso texto, a próxima fonte que aparece é o álbum. O álbum, se for só de fotografia, é uma fonte histórica visual, mas tem álbuns que colocam lá recorte de jornal, de revista, daí é uma fonte histórica escrita, certo? E vamos lá para o nosso texto, daí fala da carta. A carta é uma fonte histórica escrita, certo? E lá no nosso texto fala do depoimento. Olha que interessante. Na carta eles fizeram um depoimento. Daí é escrito. Mas depoimento também pode ser falado, filmado, gravado. Daí é uma fonte histórica oral. Vamos lá? E a última é a certidão de nascimento, que é um documento, mas também uma fonte histórica escrita. Aprendemos várias coisas com um texto sobre fontes históricas, certo? E a Vivi está com uma dúvida e veio pedir a nossa ajuda. Olha lá o que ela pergunta. Você sabe quem faz a história? E agora, você sabe quem faz a história? Será que são as crianças que nasceram há pouco tempo e têm uma história para construir? Será que são os jovens? Muitas vezes eles são considerados ousados, enfrentam qualquer coisa e podem fazer novas histórias? Será que são os idosos que já viveram tanto e já construíram tantas histórias? Será que são os homens, as mulheres, os trabalhadores, os governantes, as celebridades? Eu vou te contar uma coisa. Sabe quem que faz história? Todos nós, inclusive eu e você. E ano passado a gente até já estudou sobre isso, mas vamos recordar como que nós podemos conhecer a nossa história? Observando as fotos, porque nas fotos a gente conhece e vê muitas coisas da nossa história e até a mudança de como nós éramos pequenininho até o momento que estamos. Os documentos, né, que trazem informações
Como ali aparece na imagem, a certidão de nascimento, que tem lá a data do seu nascimento, o local do seu nascimento, o seu nome, o nome dos seus familiares. E não tem só esse documento não, tem vários. Conversando, quando você fala com outra pessoa, ainda mais se for uma pessoa que te conhece desde pequenininho, tem muitas coisas para contar sobre a sua história. Pode ser um parente, um amigo da família, um vizinho. E a outra maneira é através de objetos, que têm significados que são muito importantes para a nossa história. E vendo tudo isso, então, fotos, documentos, conversas, objetos, eu vou tentar contar a minha história para vocês, certo? Vamos ver se eu consigo? Eu vou começar antes de eu nascer. Vou falar um pouquinho do meu avô. O meu avô, ele era expedicionário. Expedicionário, professor, o que é isso? Ou seja, ele participou de uma expedição militar. E ele participou da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho várias recordações dele. Tenho várias fotos, mas eu trouxe duas bem curiosas. Trouxe aqui a placa de identificação, que todo soldado, todo militar, quando vai para uma expedição, eles usam. Nessa placa tem o nome, tem a data de nascimento, às vezes uma matrícula, algum número que identifique ele, tem o tipo de sangue, se ele tem alguma alergia ou não. E é interessante essa placa, porque se a pessoa morre na guerra, é duas plaquinhas. Uma fica no lugar onde ele morreu e a outra é enviado para a família. Daí você vai dizer, professora, você só tem uma. Nossa, mas eu tenho uma porque uma ficou com a minha mãe e a outra com o meu tio, porque ele tinha 2 filhos. Mas ele voltou da guerra, né? E durante o período que ele estava, né, na guerra, ele escreveu uma carta, que eu também trouxe aqui. Essa carta ele escreveu para minha avó. E olha que bonita, é uma carta de amor. Tá até escrito, jurei ser teu. Nessa carta, ele pede ela em casamento. Fala que se ele voltar da guerra, os dois vão se casar. E por que eu tô contando isso para vocês? Isso me deixa bem emotiva. Porque se meu avô não tivesse voltado da guerra, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Ele voltando, casando com a minha avó, teve minha mãe e ali iniciou a história da nossa família. E na imagem lá você pode ver, né, tanto a carta como também a placa de identificação, meu avô de soldado e a última foto que ele tirou. Infelizmente, meu avô já não está aqui com a gente. Ele faleceu, ele estava com 94 anos. Mas mesmo assim eu sinto muitas saudades. Também vou contar um pouquinho da minha avó. A minha avó adorava enfeitar a casa. Tinha um monte de objetos, um monte de enfeites. E uma das coisas que ficou para nós é essa casinha do tempo, que ela funciona com a pressão atmosférica, ou seja, com a pressão do ar. Quando o ar cai a pressão, sai o homenzinho aqui onde está escrito chuva. E quando a pressão aumenta, é que vai fazer sol, sai a mulherzinha ali dizendo que é sol. Então, também sinto muitas saudades da minha avó. Ela também já não está aqui com a gente. Ela faleceu com 85 anos. E vou contar um pouquinho da história do meu pai. O meu pai, logo que ele casou, teve 2 filhos, o meu irmão Aurélio e eu, ele ficou desempregado. E ele precisou ir morar em outra cidade. O único emprego que ele conseguiu foi em outra cidade. E nós ficamos muito tempo longe dele, né? Nós pequenininho e ficou aquela situação. Naquela época não tinha celular, a ligação telefônica era muito cara. E o que ele fazia? Ele escrevia cartas, né? Então eu tenho várias cartas da época que ele ficou morando então longe da gente. Sempre perguntando como que a gente estava, se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E da minha mãe, a minha mãe, ela mora comigo, né? Meu pai já faleceu, então a gente mora junto. E a minha mãe adora fazer tricô e crochê. E eu não trouxe nada de objeto delas aqui, mas vocês vão ver durante as aulas, eu vou aparecer com umas blusas de tricô e de crochê, tudo que a minha mãe que fez.
Eu tenho muitas fotos, muitos objetos de recordação. Tenho meu primeiro documento, que é a certidão de nascimento. Também é bem importante. E minha mãe guardou também o meu primeiro sapatinho, né? Olha como que era pequenininho, agora tô desse tamanho, né? E tenho também muitas coisas da época da escola, principalmente fotos. Essa daí é logo que eu entrei na escola, eu estudava na escola Francisco Azevedo Macedo, que era uma escola estadual, e eles tinham o costume de tirar fotos dos alunos no começo do ano. Aí eu estava na primeira série. Naquela época não tinha primeiro ano, segundo ano, era primeira série, segunda série, terceira série. E tem esse troféu aqui. Vocês vão dizer, troféu, professora, você que ganhou? Fui eu que ganhei esse troféu. Quando eu fui para o segundo grau, para o ensino médio, eu comecei a participar de uma fanfarra. O que é a fanfarra? Fanfarra é uma banda que tem instrumentos de percussão e de sopro. E eu tocava esse bulbo que coloca aqui na frente, o fuzileiro. E a gente participava de várias apresentações. E nessa de participar de apresentações, concursos, eu ganhei um troféu. Legal, né? Tenho boas recordações disso também. E trouxe também o sapatinho do meu filho. Quando ele fez 1 aninho, tanto que ali na tela vocês verem o sapatinho e ele na festa de 1 aninho dele com o sapatinho, certo? O meu filho já tem 22 anos. E por incrível que pareça, sabe o que ele estuda? História. Eu acho que puxou ali o gosto por essa área de conhecimento da mãe. Esse sapatinho me lembra várias coisas de quando ele era pequenininho, quando eu tinha ele no colo, porque agora é mais fácil ele me pegar no colo do que eu pegar ele no colo, porque ele é bem maior do que eu, certo? E olha ali o que a Vivi veio nos dizer. A história de cada pessoa começa com o nascimento e se constrói ao longo do tempo. Aprendemos muitas coisas ao longo da vida. Então a minha história começou com o meu nascimento e eu já vivi muitas coisas nessa vida. Já passei por várias etapas. Eu já fui bebê, já fui criança, já fui adolescente e agora sou adulta, certo? Nós vamos fazer uma atividade sobre as etapas da vida que a professora Viviane já viveu. Olhem lá, eu trouxe algumas fotos minhas, mas eu preciso da sua ajuda. Vamos organizar as fotos da professora Viviane? Como podemos fazer isso? Vou dar um tempo aí para você pensar como dá para organizar e depois eu vou contar para vocês como eu organizei, certo? E daí, conseguiu organizar? Tem várias maneiras, mas eu resolvi organizar pela etapa de vida. Da foto que eu estou mais nova, ou a foto mais velha, né? Para a foto mais recente, a foto que eu estou parecida com o que eu estou agora, certo? Vamos lá? Primeiro, a foto que eu estou mais nova é a foto de quando eu era bebê. Então, deixa eu tirar essa daqui que a gente já colocou no álbum. Segunda, a foto que eu criança, né? E na escola. Terceira é a foto que eu estou ali como adolescente. E o legal dessa foto, eu tô no sítio durante as férias com uma carroça de feijão. A outra, aqui eu estou jovem. Depois, adulta já com o meu filho bebê. Depois, também adulta com meu filho criança, maiorzinho, certo? A outra, também adulta, só que o meu filho aqui era um adolescente. E a última é uma foto bem parecida do que eu estou hoje. É uma das últimas fotos que eu tirei. Conseguiu organizar assim? Agora é a sua vez. Vamos fazer uma atividade?
Escolhe fotos suas ou desenhe, observando as mudanças que ocorreram em sua etapa de vida. Eu vou dar um tempo aí para fazer. Como eu falei, pode colar as fotos, mas se você não tiver, pode desenhar, certo? E daí, você organizou suas fotos ou seu desenho? Agora me diga, quantas etapas de vida você já passou? Eu falei, eu já fui bebê, já fui criança, adolescente, jovem, agora eu sou adulto. E você? Tenho certeza que bebê e criança você já passou, certo? Olhe lá o que a Vivi veio nos dizer. Quando vou contar a história da minha vida, é importante falar meu nome completo, data e local de nascimento, se tenho irmãos, quantos e o nome deles, escola e ano que estudo, o nome dos meus pais e dos meus avós, eventos ou fatos importantes, o que gosto de fazer, outras coisas que considero importante. Professora, se eu for escrever um relato, eu tenho que escrever tudo isso? Você vai escolher aquilo que você considera mais importante. E eu escrevi um relato da minha vida, com algumas dessas informações. Vamos ver como ficou? Coisas da minha vida. Eu me chamo Viviane da Cruz Leal Nunes. Nasci em 10 de dezembro de 1974. Minha mãe chama Zenir. Meu pai, Doraci. Tenho um irmão mais velho, o Aurélio. Sempre morei em Curitiba. Estudei nos colégios estaduais Francisco Azevedo Macedo e Nilton Ferreira da Costa. Fiz pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Ainda estou estudando nesse lugar. Agora estou fazendo mestrado. Tenho um filho chamado Matheus. O que eu mais gosto de fazer é viajar. Adoro conhecer lugares diferentes, suas histórias e novas pessoas. Adoro fazer coleção de cartão postal e de chaveiros e de objetos e acessórios de coruja. Sou uma pessoa muito feliz. Agora é a sua vez. Você vai escrever a sua história. Como eu fiz aqui com a minha história, você também vai escrever um pouquinho sobre você. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
aí, você conseguiu terminar? Se não conseguiu terminar agora, você pode terminar depois, certo? E olhe lá o recadinho importante que a Vivi tem pra gente. O texto que você escreveu é um relato de memória. Ele conta uma narrativa sobre experiências vividas, acontecimentos, lugares e objetos dos quais as pessoas recordam. Então aprendemos aí um relato de memória, você contando sobre você, certo? Agora nós vamos confeccionar um jogo da memória sobre a sua vida. Já que estamos falando de memória, vamos fazer um jogo da memória. Olhem lá os materiais que nós vamos precisar. Sulfite branco, régua, tesoura, cola, foto ou desenho suas, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempo para você deixar esses materiais bem pertinho de você. Para fazer esse jogo da memória, nós vamos precisar de folha. Pode ser mais de uma folha, depende de quantas fotos você tiver aí, certo? Vou dobrar a folha ao meio.
vinco bem, tá? Vai ter que mostrar essa dobradura. Dobro de novo. E vou dobrar mais uma vez. E daí eu vou abrir, ó. Com as linhas que fez a dobradura, eu vou recortar. Vai dar para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, certo? Eu já tenho aqui recortado. E daí eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Posso fazer uma, como aparece ali na imagem, só com fotos. É claro que eu vou ter duas fotos iguais, porque é um jogo da memória, tem que formar os pares, né? Mas se não tiver duas fotos, eu posso fazer uma foto e contando o que tem na imagem, certo? Daí, eu vou pegar as minhas fotos e vou colar nessas cartinhas. Aqui, eu coloquei, ó, as duas fotos iguais. Como eu falei, não tem as duas fotos iguais. Posso fazer uma foto e a escrita do que está acontecendo. A foto e a escrita, certo? E vocês podem fazer quantas cartas vocês quiserem, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem. E lembre-se, não tem a foto? Faz o desenho, certo?
E daí fez o seu jogo da memória com fotos ou desenhos seus sobre a sua vida. E lembre, para jogar é a mesma coisa, vira as cartas para baixo e vai desvirando tentando achar um par. E é legal se você conseguir outra pessoa aí da sua família para jogar junto com você. E a nossa aula terminou. A gente se encontra na semana que vem. Se cuidem!